Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão por mais esse estudo, o último do ano, que a semana que vem teremos o nosso especial de Natal. Então, hoje é o último estudo do ano do livro Pão Nosso. Hoje sou eu que vou fazer a leitura do estudo. Então, convido a todos para fecharmos os nossos olhos para fazer a nossa prece de abertura. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, Bezerra de Menezes e a todos os mentores e trabalhadores espirituais da Casa de Emmanuel, rogando essa luz que ela esteja aqui presente no nosso estudo online, abrindo nossas mentes, guiando o nosso estudo, guiando nossas palavras, para que tenhamos o melhor entendimento possível da passagem da noite de hoje, o melhor entendimento e, principalmente, possamos pôr em prática, a partir de hoje, no nosso dia a dia, na nossa caminhada hoje. Que assim seja e graças a Deus. Vamos lá. Hoje o Graças a estudo, Deus. só Deus sabe, esse estudo hoje vai ser no freestyle aqui, no conhecimento adquirido, porque não deu para preparar muita coisa não. Mas vamos lá. Ainda bem que é uma passagem, ainda bem que o estudo de hoje é de uma passagem que eu gosto muito, que eu já estudei muito, que eu acho que é uma das minhas parábolas favoritas, sobre o filho pródigo. Muito conhecida, né, como filho pródigo, mas a gente vai ver que tem muitos nomes essa passagem. Inclusive, o título do estudo de hoje. Ah, eu não compartilhei, né? Vocês estão só olhando a minha cara e não estão vendo o texto. Vamos lá. Inclusive, o título do estudo de hoje é Filhos Pródigos. Eu, eu gosto de chamar essa parábola de a parábola dos dois irmãos, porque muitas vezes a gente se atenta apenas ao irmão que sai de casa, aquele que sai, que pede, né, a sua herança, a sua parte, sai de casa, gasta tudo e depois volta. Mas tem um outro irmão na parábola também, né? E ele Uhum. também, ele é egoísta, ele fica com inveja, ele fica com ciúme. Então é. E tem o pai, né? E a gente não pode esquecer do pai, que representa Deus nessa história. Então essa parábola ela é muito rica, né? Ela traz muita. Ela é um resumo do evangelho nas nossas vidas, porque você tem ali o pai, que representa Deus, e os dois irmãos, que seriam ali estereótipos de pessoas. Geralmente, a maioria das pessoas aqui na Terra, elas estão geralmente ou numa posição ou na outra. Ou elas estão ali realmente só querendo viver a vida material, sem preocupações, ou geralmente somos, eu vou colocar a gente aqui como o segundo irmão, aquele que já tem um conhecimento, geralmente são os religiosos em geral, né? Já tem um conhecimento, já sabe da responsabilidade, já cumpre com seus deveres, mas lá no fundo ainda tem aquela coisa do quero o meu, né? Quero o meu reconhecimento, já que eu já faço isso, então eu sou melhor do que quem não faz. A gente ainda tem, né, essa coisinha do a gente já faz, mas a gente quer o retorno, né? A gente quer se sentir melhor, se sentir mais importante, se sentir de alguma forma privilegiado por já estar fazendo o que não é nada mais do que a nossa obrigação. Mas a gente ainda está nessa posição. E, e principalmente o pai, né? O pai é o principal da história, que é Deus, que é ali aquele que está exatamente dando a todos os filhos as oportunidades, que não tem miséria de amor, não tem. A cobrança existe sim, mas é uma cobrança que não é Deus que cobra, é a vida, né? As nossas escolhas vão gerando consequências. E assim como o pai da história do filho pródigo, Deus está sempre ali de braços abertos, esperando o nosso retorno. Então vamos ver qual foi o trecho da parábola que Emmanuel escolheu para refletirmos na noite de hoje. O trecho está em Lucas 15:17. E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui
pereço de fome. Né? Então, é aquele momento onde o filho pródigo ele reflete diante da dor, diante do sofrimento, diante de toda a miséria que ele passou por já ter perdido todo o dinheiro, tudo que ele pegou da família ele gastou, e aí ele se encontra naquela situação, comendo com os porcos, na miséria total, mas com muita vergonha de retornar, mas ele reflete. Nossa, até os trabalhadores, até o empregado mais humilde lá de casa tem uma vida muito melhor do que essa que eu estou tendo, comendo a lavagem dos porcos. Então ele vê, eu posso voltar para casa, né? E ele volta numa posição de humildade. Ele não quer voltar para ser o filho maravilhoso, não. Ele fala, eu vou pedir para o meu pai para ser o empregado dele, para ter ali a tarefa mais humilde e ele me contratar, porque eu sendo empregado dele eu vou ser melhor do que essa situação onde eu estou. Lógico que quando ele volta, o pai recebe ele como filho novamente. Mas ele não era essa a intenção dele. Ele voltou num pensamento humilde, realmente de voltar a ser ali um servo do pai que ele saberia que teria uma vida melhor do que a dele. Então, Emmanuel, na primeira frase, nos fala: examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. Né? Então, eu acho que Emmanuel bota essa frase exatamente. Eu vou até ler o resto, porque tem a ver. E o quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Né? Então, na verdade, Emmanuel quer que a gente reflita nessa frase para algo mais, não pensando apenas no desperdício dos bens materiais, do dinheiro, da riqueza, que é o foco da parábola. Mas aí Emmanuel nos faz refletir que isso pode ser transportado para tudo que nós temos na vida. Porque todos nós somos o filho pródigo. Todos nós recebemos de Deus uma herança de saúde, uma herança de sabedoria. Essa vida encarnada é uma herança, é uma oportunidade. E a gente, muitas vezes, o que estamos fazendo dessa herança? O que estamos fazendo desse quinhão que nós solicitamos a Deus e viemos agora aqui para a carne para utilizar? Como estamos utilizando? Então, essa é o convite que Emmanuel nos faz, que a gente abranja esse sentido da palavra, não só para os bens materiais, mas para todo e qualquer talento, toda e qualquer ferramenta que foi nos dada nessa encarnação e que estamos muitas vezes prodigamente desperdiçando, dando mau uso e fazendo como o filho pródigo, deixando de aproveitar as oportunidades e o bem fazer desses bens. Então agora falei demais, abro para vocês. A Vera levantou a mão. Vitor, nós hoje estudamos no mesmo professor. Tudo que você falou aí, eu tenho aqui. Estava ouvindo o Saulo César, e ele fala muito exatamente como você, dá ênfase, né? Os dois filhos mais o pai. Mas o que me chamou a atenção foi essa palavra jornaleiro aqui no meio, e aí eu fui buscar o que seria esse jornaleiro, né? Que naquela época o trabalhador era diarista, era diário, trabalhava diário, não é como hoje, né? Então, ele recebia um denário por dia, e aí é chamada de uma jornada, e daí veio a coisa jornaleiro. O que eu queria falar aí, que eu achei muito interessante esse jornaleiro aqui no meio, foi buscar o que era. Então, era só para dar uma luzinha. Gostei de saber. Muito bom, né? Ainda bem que não é o jornaleiro que entrega o jornal, né? Não é. Não tinha jornaleiro naquela época. Alguém mais quer falar? Vitor, eu quero explorar um pouquinho mais essa passagem, se você permitir. O que a Vera está trazendo na tradução do Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento, da tradução dele, ele traz essas significações dessas palavrinhas, né,
no texto do Haroldo está lá, são os assalariados. Ele já traz essa tradução no próprio texto dele, né? Mas, assim, dessa parábola, eu gostaria de trazer o seguinte: quando o Vitor diz que ele gosta do nome, né? Não parábola do filho pródigo, e sim parábola dos dois irmãos, no Haroldo, ele traz o título de Parábola dos Dois Filhos. Na tradução do Haroldo, ele já traz essa frase, né? Agora, o que eu gostaria de trazer é a respeito dessa passagem dentro do contexto da época, né? Por que Jesus falou esta parábola? Né? Porque tem que ter um contexto para Jesus ter falado. E por quê? Porque naquele momento Jesus fazia uma pregação com os considerados de má vida. E quem eram essas pessoas? Eram os publicanos, os cobradores de impostos, e eram os pecadores mesmo, o pessoal ali da época, né? E aí, os fariseus, né, olhando, e os escribas, olhando aquele contexto, falou o seguinte ali: como é que você, né, vai comungar com essas pessoas? E ele também estava reunido ali numa comida, né? Eles estavam reunidos comendo, dividindo ali o pão e na pregação. Então, os fariseus disseram isso. Como é que você vai repartir até o alimento com esse tipo de pessoa? Porque naquela cultura, você comer junto com essas pessoas, você estava comungando com eles, né? Então, ou seja, você tinha uma certa afinidade com eles. Mas Jesus, a gente sabe que ele comungou com todos eles, com as prostitutas, né? Com os pecadores, com os publicanos, independente de comer dentro daquele contexto, era pessoas de má vida. Mas o que acontece? Então, nesse momento, Jesus vai trazer 3 parábolas para trazer para os fariseus que esses ensinamentos, na realidade, quando a gente vai falar do capítulo 15, tem 3 parábolas que são consideradas parábolas da misericórdia, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola dos 2 filhos. Então, são 3 parábolas consideradas parábolas da misericórdia que Jesus narra ali para os fariseus, trazendo os ensinamentos de Deus, do Pai. Porque esse Pai é Deus, é a representatividade de Deus. Então, essa parábola ela é falada por Jesus nesse contexto desse julgamento dos fariseus, na atitude dele comungando com os pecadores, né? E quando o Vitor diz para nós aí, né, no texto, que esse filho caiu em si, dessa frase do Emmanuel, isso é muito interessante quando a gente fala cair em si. Esse é o despertar da consciência. Porque é um momento que a lei de Deus que está dentro de nós, na nossa consciência, né, vai trazer esse despertar. E esse despertar normalmente é pela dor. O que aconteceu com esse filho. E no estudo com o Haroldo fez uma comparação desses 2 filhos, que ele diz que os 2 filhos são egoístas. Só que o filho mais novo, o que vai... que pega a herança e vai, ele é um egoísta corajoso, porque ele faz exatamente o que ele tem vontade. E o irmão que fica, como o Vitor já nos falou aí, né? Ele é o egoísta covarde, porque ele tem vontade de fazer tudo aquilo e não faz. Tanto que ele naquele momento ali, ele se torna uma pessoa indiferente por tudo que está acontecendo naquele momento. Então, eu gostei de trazer também essa contribuição, porque é um contexto que a gente não conhece e a gente não entende por que das parábolas. Então, esse sentido que Jesus traz para nós.
Então, continua Emmanuel. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro e em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Né? E é verdade. Não existe só rico preguiçoso, só rico avarento, só rico que gosta, né, de mandar nos outros. Não. Tem muita gente pobre, mas que também é avarenta, que também é preguiçosa, que também gosta de mandar. Mesmo não tendo grandes possibilidades, a pessoa demonstra essas vontades. Né? E fora, como a Júlia falou, muito bem dito sobre o outro irmão da parábola, aqueles que muitas vezes aparentam qualidades, mas no fundo gostariam de cometer os mesmos erros daqueles que estão se atrevendo, né, a fazer. Então, eles muitas vezes não fazem, não porque não querem, e sim porque têm medo, por covardia ou até como por orgulho também, vaidade de não perder postos, né, para adquirir postos, e aí acaba mantendo aquela aparência, mas que no fundo não é o que ele desejaria. Ainda não é o que está verdadeiramente no seu coração. E isso é a pura verdade. Então, às vezes, no nosso trabalho, né, muitas vezes nós temos diversos amigos de trabalho, aquele que é mais preguiçoso, aquele que só quer absorver, o outro que quer fazer o trabalho de todo mundo e não deixa ninguém também fazer, né? Então a gente tem esse perfil em todos os lugares e não só com a gastança do dinheiro, né? Mais uma vez, Emmanuel nos convida aqui a ampliar os nossos horizontes e perceber que essa parábola não fala só de esbanjar dinheiro, ela fala de todo e qualquer desperdício das qualidades que a gente tem, porque a gente muitas vezes está num cargo ali de posição maior e a gente precisa esbanjar para os outros o nosso conhecimento. Isso não é ruim. Você ser pródigo de conhecimento é bom. Você esbanjar o seu conhecimento para todos é maravilhoso. Inclusive, isso, eu até me lembrei agora de uma historinha que eu vi. Eu não lembro agora onde foi que eu vi, mas é uma frase muito legal que era assim: quando você vende alguma coisa, né? Eu vou vender aqui esse celular. Eu te dou o celular e você me dá o dinheiro. Então a gente faz uma troca, né? Você fica com o meu celular e eu fico com o seu dinheiro. Quando você dá conhecimento, não tem essa troca. Você não fica igual. As coisas se multiplicam. Eu te dou o meu conhecimento, mas eu não deixo de ficar com o meu conhecimento, entendeu? Eu passo o meu conhecimento para você, você passa a ter o mesmo conhecimento que eu tenho, mas eu não perco o meu conhecimento. Eu não preciso dar ele para você e ficar sem. Então, olha que maravilha, né? É o milagre da multiplicação. Quando a gente transmite conhecimento, a gente está multiplicando. Eu não preciso trocar nada com você. Eu dou para você e continuo com o meu. E pelo contrário, o meu cresce, né? Geralmente a gente cresce quando a gente está dando conhecimento, porque a gente precisa estudar, a gente precisa fazer as coisas, então a gente cresce o nosso conhecimento e começa a transbordar ele para aqueles que estão à nossa volta. Então, acho interessante, ser pródigo é bom, desde que você seja pródigo nas coisas corretas, né? Seja pródigo de amor, como o pai da história era pelos seus filhos, ser pródigo de conhecimento, ser pródigo de boa vontade, de carinho, de disposição ao trabalho. Tudo isso é ótimo. Quanto mais você for pródigo em qualidades, você vai estar no caminho certo. Né? Então, na verdade, mais uma vez, Emmanuel nos convidando a ampliar o sentido dessa frase. Abro a vocês novamente. Vitor, eu vou explorar também esses parágrafos que você já leu, porque assim, quando a gente diz, né, que você tem algo, né, para dar, né, a gente tem que pensar o seguinte: tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, foi permitido por Deus. Porque se Deus não quisesse, nós não teríamos. Né? A gente sabe que até inteligência, se for necessário, ela é paralisada, através até de um problema de saúde. Então, a gente tem sempre que ter isso. Tudo que nós temos
seja para dividir, né, ou para esbanjar, é dado por Deus, né, a permissão dele. Ele nos concede essas oportunidades. Agora, as nossas escolhas, né, que são geralmente equivocadas, é que vai nos levar a certos tormentos, né? Como a gente viu ali do filho mais novo, né? Ele fez uma escolha que foi infeliz, né? Agora, muitas das vezes você só vai aprender com a sua experiência. Não é que né, você vai olhar o outro, mas você acha que com você vai ser diferente. Então, muitas das vezes acontece isso também, né? A necessidade de eu passar pelo problema. E quando a gente fala desse pródigo, né, que é igual a esbanjador, né? Lá no nosso capítulo 16 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14, nós temos ali uma passagem que esclarece sobre esses bens terrenos. E eu peguei só um pedacinho para não gastar muito nosso tempo aqui com relação aos outros falarem também. Então, lá no Evangelho está: esbanjar fortuna não é desapego dos bens terrenos, é descuido e indiferença. O homem depositário desses bens não tem o direito de dilapidá-los, nem de confiscá-los para o proveito próprio. A prodigalidade não é generosidade. Frequentemente é uma forma de egoísmo. Aquele que esbanja ouro para satisfazer uma fantasia não daria um centavo para prestar um auxílio. Isso é muito sério, né? Porque você esbanja com você, mas você às vezes não tem o olhar de compaixão por aquele que está necessitado. E eu trouxe uma frase de um filósofo, que aí a gente vai sair aqui da parte do espiritismo, que o filósofo Sêneca, a gente já estudou um pouquinho sobre ele, eu e a Vera, ele diz para nós que não é que a vida seja curta, nós é que desperdiçamos a maior parte dela. Então, tudo isso que às vezes a gente fala, que a gente pensa, né? Eu preciso viver, né? Mas não, a gente vive mal e a gente traz para nós, como diz o Evangelho também, tormentos que estava na nossa mão evitá-los. Então, a vida é dada para todos igual, né? Porque não tem um melhor do que o outro. A vida é dada para nós. Agora, o que eu vou fazer com essa vida e como eu vou esbanjar isso é uma conta que depois eu tenho que fazer com a minha própria consciência, igual quando o filho lá, caindo em si, despertando, viu que ele estava fazendo um grande equívoco para ele e para tudo que ele desconstruiu naquela aldeia, né? Porque a gente tem que pensar que isso não são bens de hoje, né? A gente está falando de um lugarzinho pequeno, né? Que o pai vivia daquela terra e naquele momento ele desperdiça toda essa parte de muita valorização, né? Então que a gente possa realmente refletir nisso, trazendo para a nossa vida prática, né? O que nós estamos esbanjando muitas das vezes conosco, mas somos indiferentes com a dor alheia. Bem, então vamos entrar. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas perniciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Bem, perfeito, né? A gente acabou de passar por uma pandemia onde a gente presenciou exatamente pessoas extremamente com inteligência, né? Apregoando o mal, apregoando que as pessoas cometessem atitudes
translocadas de forma irresponsável, causando mortes. E temos muitos outros exemplos também, pessoas que se especializam, gastam às vezes anos e anos da vida para se tornarem assim extremamente sábias em certas coisas da ciência, e aí usam esse conhecimento para o quê? Para construir uma bomba nuclear que seja cada vez mais potente, que tenha um poder de destruição cada vez maior, quando ela poderia estar criando curas para as doenças, criando métodos e maquinários para a medicina avançar. Mas é a escolha de cada um. E ali, quando ele fala dos artistas, a mesma coisa, né? Hoje estamos vivendo aí essa epidemia de comunicação pela internet, no famoso YouTube. Você tem aí os youtubers, todos os artistas praticamente de todas as áreas, música, artes, teatro, todo mundo foi para a internet, né? E muitos, aí cada um usa dessa ferramenta de uma forma diferente, né? Muitos usam de forma perniciosa, com o objetivo de fazer propagandas sem nenhum tipo de filtro, né, para procurar saber realmente. Aí estamos aí nessa epidemia de casas de aposta, milhares de pessoas, pessoas riquíssimas, pessoas que não precisariam ganhar mais dinheiro se submetendo a fazer propaganda de casa de aposta, sabendo que isso vai arrasar com a vida das pessoas, que isso vai destruir com a vida daqueles que já são miseráveis, que já não têm muito e ainda se afundam ainda mais na miséria por causa desses incentivos em casa de aposta. E a gente vê exatamente isso. Artistas, pessoas já renomadas, famosas, que poderiam, na verdade, pelo contrário, eles têm dinheiro para não precisar ganhar mais dinheiro. Então, eles podem até fazer uma propaganda contrária, né? Eu faço questão de não ter o patrocínio, eu vou perder dinheiro com isso, e vou, pelo contrário, vou apregoar contra essas coisas, né? Mesmo que isso me custe dinheiro, eu vou fazer uma pregação contra esses vícios, contra essas casas de apostas, e aí sim se tornar um instrumento para tentar minimizar o problema e não ser o instrumento que causa o problema. Só que são as escolhas, né? São as escolhas, como Emmanuel coloca, que muitas vezes a gente só vai sofrer as consequências depois na hora de colher, porque tudo bem, na hora de plantar você planta o que você quiser, mas na hora de colher também vai ter que colher o que plantou, não tem jeito. Abro mais uma vez para vocês. E os donos, né, das casas de aposta ganhando dinheiro em cima do sofrimento de muitos infelizes. Como é que a pessoa pode dormir em paz? Não é possível, né? É incrível isso, incrível. Vitor, eu vou trazer uma frase aqui, que eu já repeti isso aqui algumas vezes, né? Que ninguém reencarnou para dar errado, né? A gente reencarna com uma programação para a gente sair daqui melhor. Mas o que acontece, né? Esse chamado do mundo, né? Das coisas materiais, fazem com que muitos, né? Passem a viver, né? De uma forma que só tem em mente, né? A parte do dinheiro, né? Ou de qualquer outro tipo de bens, né? Então, eu separei aqui que essas inteligências, né, que o Emmanuel diz aqui, né, que são destilando venenos intelectuais, e você já abordou muito bem com relação ao que nós temos hoje, né, que é a internet, que é uma ferramenta tão útil e tão nociva em alguns momentos, né? Essas inteligências, elas terão oportunidade de se redimir, porque tudo que nós fazemos, né, tem a lei da causa e efeito, vai voltar, né? Todo o bem que você faz ou todo o mal que você projeta, né? Agora, eu vou trazer dentro da doutrina espírita, eu já falei dele também, mas como eu acabei de estudar um livro dele, me lembrei na hora que li isso aqui, Leon Tolstói. Leon Tolstói foi um célebre escritor russo,
que disse do seu arrependimento pela heroína que criou, a Ana Karenina, que levou os jovens à época a lhe seguir o trágico exemplo suicida. Então, e ele diz isso quando ele chega no mundo espiritual. Tem um livro de Tolstói, que é Tolstói por ele mesmo, fala toda a vida dele, e ele conta a respeito disso que aconteceu, né? Através das mãos dele, ele levou o suicídio de várias jovens, né? Então, assim, ele se arrependeu, né? E todos esses também se arrependerão, né? Porque o objetivo é um só, é chegar ao Pai, né? Então, hoje a gente está vendo uma história de alguém que voltou, que fez o caminho de volta, né? Que esteve no erro, se arrependeu e retornou, né? E Deus, né, que é aquela figura do Pai, ele não julga, muito pelo contrário, né? Ele se alegra da volta, né? Porque, como Jesus disse, né, eu vim para os doentes. Então, o Pai sabe das nossas possibilidades e sabe também que em alguns momentos vamos fracassar, né? Então, e somos responsáveis por isso tudo. Mas eu queria também trazer agora uma frase que na parte daqueles parágrafos que você leu, eu falei desse tempo, né? Todos nós temos um tempo, né? E isso é igual para todos, né? Independente se eu vou viver 50, 90 anos. É uma oportunidade que eu tenho reencarnatória. E o Chico Xavier, ele diz para nós que a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Então, que a gente possa, já tendo esse contato com a doutrina espírita e com esse conhecimento desse grande espírito que foi Chico Xavier, trazendo para nós que vamos nos arrepender do tempo que nós perdemos, né? Esse tempo perdido, muitas das vezes, é realizando coisas negativas, que vai atingir aquele que, às vezes, nós somos os exemplos. Então, que nós tenhamos muita consciência do que fazemos, porque os nossos exemplos vão ficar positivamente ou negativamente, e vamos colher, né, no guichê do que a gente apostou, ou de certo ou de errado. Isso aí. Bem, agora eu vou ler tudo até o final, porque para mim todo esse final aí está amarrado no mesmo assunto. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidade. São eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora a hora milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. E é verdade, né, gente? Poxa, é impressionante. Quanto mais a gente vai crescendo, quanto mais a gente tem esse objetivo do dinheiro, da riqueza, dos bens, e é muito claro, a gente percebe isso com a gente mesmo em algum grau, lógico que num grau assim muito pequeno comparado com outras pessoas riquíssimas, né? Mas quando a gente convive com outras pessoas que têm muito dinheiro, é muito claro, você percebe claramente essa ansiedade, essa inquietude, esse medo que as pessoas que têm muitas posses, elas têm de perder. Porque agora, porque é isso, porque o governo vai pegar meu dinheiro, porque vai pegar minha casa, porque vai pegar... as pessoas vivem assim num medo, num desespero pelas posses materiais, é uma coisa terrível. E quanto mais tem, mais inquieto, mais ansioso, mais desesperado a pessoa fica. É claro, você percebe isso nitidamente. E às vezes aquela pessoa mais humilde que tem lá seu emprego, ganha seu salário,
normal, né? Assim, um salário baixo, que todo salário no Brasil geralmente é baixo, mas que vive uma vida humilde, que não tem grandes vontades assim de gastança, né? De viagens caras, de roupas de marca. Você percebe claramente como essa pessoa vive uma vida tranquila. Né? No interior, quando você vai para o interior, que às vezes eu viajo muito aqui para Patido Alferes, a família do meu padrasto é toda de lá, e aí você conversa com as pessoas do interior, você vê como é que eles são pessoas pobres, pessoas que vivem às vezes em casas bem humildes, bem, sabe, não chega a ser barraco não, mas casas bem pobres, mas que você vê que tem uma paz, tem uma tranquilidade, eles não estão nesse desespero que a gente fica aqui na cidade. Ai, se eu vou perder meu emprego, se eu não vou. Ai, meu Deus, eu vou ter dinheiro para pagar o cartão, não vou. Eu não sei o quê, eu tenho que viajar no fim do ano, não tenho. Tenho que agradar meus filhos, não tenho. Ah, não sei quem quer comprar roupa de marca, eu tenho que comprar roupa de marca, porque o vizinho tem, eu tenho que comprar um relógio, tenho que trocar de carro. Essas angústias materiais, nossa, você vai para esse pessoal do interior e não está nem aí. O pessoal está lá vivendo a vida, está preocupado só com a hora do almoço, e aí cumprir com a sua tarefa, chegar em casa. Então, é assim, você vê como que a gente, nós, né, nós como seres humanos e como sociedades, estamos criando ilusões, necessidades que não são reais, que a gente não precisa de nada disso, mas que a gente vai se obrigando, vai se impondo, e aí a gente entra nessa loucura e quando vê não sai mais, não consegue sair. Tantos, né, não é à toa que a gente está vivendo uma outra epidemia que é a de suicídio, né? Pessoas se suicidando. A gente todo ano faz aqui no nosso estudo o Setembro Amarelo para a prevenção do suicídio, que tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com esse modo de vida que nós estamos construindo e que ainda não percebemos que isso vai explodir, que isso já está explodindo, mas tipo assim, vai piorar ainda mais se a gente não mudar o rumo, né? Se nós como sociedade não mudarmos esse rumo, a coisa vai ficar cada vez pior, porque realmente o ser humano está enlouquecendo nessa coisa do apego dos bens materiais, de toda essa loucura, e deixando de aproveitar a oportunidade que esses corações simples nos dão. Esse exemplo, né, quem trabalha com os moradores de rua na distribuição sabe disso. Nossa, é muito comum a gente encontrar com moradores de ruas que tem uma paz de espírito impressionante. Ele não tem casa, não tem família, não tem nada, não tem um travesseiro. Mas você conversa com ele, você percebe que ele está numa paz, numa tranquilidade, uma paz que você sente, você a exala. Não são todos, né? Lógico que tem muitos moradores em situações terríveis, mas tem muitos que você percebe que estão na paz. Eles escolheram exatamente porque eles escolheram não viver nessa loucura, não ter que cumprir essas obrigações de forma louca, né? Essa loucura que a gente criou como sociedade. Talvez eles não estejam certos completamente, mas será que também a gente está certo em viver nessa loucura, né? Esse equilíbrio entre uma coisa e a outra que a gente tem que procurar, né? Que a gente tem que tentar alcançar, de nem ficar também fazendo nada e não cumprindo com o seu papel, mas também de não achar que você tem essa loucura, essa obrigação de fazer tudo e todos, e dinheiro, não posso ficar sem dinheiro, e entrar nesse desespero. Né? A gente tem que realmente buscar esse equilíbrio. E, por fim, ser pródigo, sim, que eu acho que é a mensagem principal desse texto. Mas pródigo de amor, de carinho, de paciência, de bens que o tempo não estraga, né? Como eu falei, o conhecimento é o bem que só se multiplica, que não se perde. Esses bens é que a gente tem que procurar, sim, ser extremamente pródigo desses bens que não se acabam, os bens que a gente realmente vai levar. Esses a gente pode esbanjar à vontade, sabe por quê? Porque eles não terminam. Então, na verdade, quanto mais você esbanja, ele se mantém ou até cresce. Então, você não tem que se preocupar. Você pode esbanjar, por exemplo, amor à vontade, que, pelo contrário, provavelmente você vai receber mais amor de volta e ele nunca vai se acabar, diferente do dinheiro, que se você esbanjar, uma hora acaba.
Era isso, meus irmãos. Então, abro para as considerações finais de todos. Hein, Vitor? Essa frase do Emmanuel, quando ele fala aqui para a gente, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança. Essa frase me chamou muito a atenção e eu fui para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, o item 3. Eu tirei uma frase, né, desse texto que diz que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Eis a razão porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, assim como a tomou como símbolo da humildade. Então, quando o Emmanuel fala desse simples, né, essa pureza, né, como você está contando aí para nós, né, através de alguns exemplos, né, essa humildade, para que a gente possa estar mais próximos de Deus e do outro, né, e do nosso próximo. E lá no Livro dos Espíritos também, na questão 988, eu não tirei a pergunta, só peguei um pedaço da resposta dos Espíritos, quando eles responderam para Kardec: sabei bem também que cada um terá que prestar contas da inutilidade voluntária de sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal para a felicidade futura. A soma da felicidade futura corresponde à soma do bem que se fez. Da infelicidade é proporcional ao mal e aos infelizes a que se deu origem. Então, a nossa responsabilidade diante da vida e do outro, perante Deus, é muito grande, porque nós teremos que prestar contas de tudo que fazemos, né? E o que a gente está nos tornando aqui como espíritos imortais que somos, né? Porque, como você falou, né? Às vezes a gente quer tanta coisa que a gente não vive o presente, o hoje, o agora. Né? Então, a gente está hoje aqui, por exemplo, nesse estudo, que é muito grato ao meu coração, né? Por tudo que eu aprendi durante esse ano todo, indo nesses versículos, explorando para mim, primeiramente, esse conteúdo. Isso me trouxe muito bem, né? Porque a gente se aproxima um pouco mais do Cristo, né? Tirando ele dessa cruz e trazendo ele mais para perto, porque vai explorar principalmente aquele contexto de quando ele viveu. E a gente está tão próximo do Natal, né? Então, a gente tem que ter a responsabilidade de nos tornarmos esse verdadeiro cristão. Não só no que a gente fala, mas como a gente fala e como a gente faz. Porque isso é muito importante, né? E nessa última frase, quando ele fala que o mundo permanece repleto de filhos pródigos, eu trouxe para a gente pensar também que quando ele fala naquela frase acima, eu vou botar aqui só para mim ler, porque essa letra aí é muito pequenininha para mim, que ele diz: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade enquanto a fome de paz me tortura o espírito. Então, eu coloquei aqui, Vitor, que esse pão é o alimento que simboliza o alimento para o espírito. E esse pão, a gente pode traduzir que é o nosso evangelho, né? Que é onde a gente tem todos os ensinos de Jesus. Além de ser uma necessidade, né? Que o pão simboliza a nossa necessidade da fome, né? O pão espiritual é um alimento que garante a harmonia interior, a compreensão e a fraternidade. Então, nós temos o pão que vai saciar a minha fome, igual lá o nosso filho mais novo, que precisou comer a comida dos porcos, né? Então, há necessidade do pão, mas a gente precisa muito mais desse pão aqui,
que é o pão dos ensinamentos do Cristo. Porque esse, sim, vai fazer com que a gente encontre essa túnica nupcial para que a gente possa realmente chegar nesse banquete que Jesus nos ofertou e nos oferta todos os dias, mas que ainda estamos muito distantes de colocar em prática. Então, que esse estudo de hoje, como eu estava dizendo, né? A gente está nesse momento aqui estudando. Eu estou presente aqui, porque eu não faria nada nesse horário para que me tirasse daqui. Por quê? Porque aqui é um alimento, é o meu alimento. Eu não estou aqui pensando na novela, eu não estou aqui pensando em mais nada. Então, que a gente possa estar presente, de fato, em tudo que a gente realizar. Então, eu estou aqui hoje, sendo grata por este pão. Fez o link. O livro, né? Com o título da obra que a gente está estudando. Com certeza, esse estudo toda quinta-feira é o nosso pão nosso. Não tenha dúvida. É o que a gente precisa. Não tenha dúvida. E eu empenho que todos nós temos em estar sempre aqui, né? Todo mundo procura sempre estar aqui exatamente porque isso é muito importante para nós, esse estudo. Com certeza, né? Ninguém tem Todos interesse nós aqui. estamos sempre aqui, né? Claro. Então, Não é para ficar olhando para o tempo, não é isso. Todos nós estamos ligados. Ninguém, né? Aqui ganha nada materialmente falando, não, né? Então, o interesse é puramente espiritual. Espiritual, exatamente. Aqui vai trazendo um equilíbrio, porque o mundo está com muita complicação. Muitas pessoas que nem são tão ruins, mas completamente perdidas, com seus valores pessoais todos confusos, sem saber para que lado vão, e outros chamam, e vai, não sei o quê, vão fazer isso, vão, sem raciocinar, sem pensar, se afundando em si mesmos e afundando também pessoas que estão ligadas a eles e que dependem dessas pessoas, filhos, né? Às vezes um parente idoso, enfim, colegas de trabalho que às vezes são mais inseguros e que se apoiam nessas pessoas que estão confusas. Então, a todo momento, você entra em contato com essa loucura, com essa confusão, a gente escuta, a gente vê. Então, no momento desse estudo, tem um equilíbrio que a gente já tem, que a gente procura, né? E que se reforça. É muito bom, mas é muito bom. Né? Mas às vezes eu tenho Agora você falou uma coisa no final, Duro. Talvez você, como psicóloga, possa até ajudar todos nós. Porque eu sinto isso. Geralmente, quem vem para esses estudos, igual a gente aqui, não que não é questão da gente ser perfeito, mas como você falou, geralmente a gente que gosta, que tem esse prazer, né, que não é uma obrigação estar aqui, geralmente isso já é um sintoma de equilíbrio, né? São pessoas que de alguma forma já estão equilibradas. E aí, geralmente, aqueles que talvez precisassem ainda mais disso, porque estão desequilibrados, eles não vão querer vir. Exatamente porque para eles isso aqui vai ser um martírio. Eles vão estar pensando na hora da novela, vai estar pensando sei lá, em sair para fazer um lanche. Para eles, ficar 1 hora aqui vai ser um martírio. Então, aí fica a questão. Como é que a gente atrai pessoas que precisam estar aqui, mas não vão estar exatamente porque não tem o equilíbrio necessário para estar, né? Eu acho que não tem o que fazer, né? É Deus mesmo que vai fazer, como a gente viu a dor chegar, né? Para despertar a consciência, como o filho pródigo lá que despertou quando estava comendo com os porcos, né? Não tem jeito, tipo assim, não tem segredo. O segredo é realmente dar tempo ao tempo e esperar a pessoa estar comendo lavagem com os porcos para sentir a vontade de estar aqui também. Né? Exatamente. Julinha também levantou. Agora, nós que buscamos esse equilíbrio, quando nós vimos essa loucura, a gente sofre. Eu sofro. Eu fico triste de ver coisas
acontecendo em volta de mim, por aí afora, dá uma tristeza. Quando chega aqui, dá uma força, até para lidar com essa tristeza e não deixar a tristeza tomar conta de mim, que também não é justo, né? Cada um escolhe o seu caminho, né? A pessoa está lá na loucura, gosta de loucura, eu não gosto, então, mas aqui você pode se libertar dessa tristeza. Eu fico muito, digo, meu Deus do céu, quando eu me lembro da minha infância, era um mundo muito mais ameno, muito mais, entendeu? Olha que você falou Muito que mais. viveu na Segunda Guerra Mundial. Não, eu vivi na Segunda Guerra Olha Mundial. como é que a Meu pai, situação hoje está brava. Então. e apesar de tudo, quando eu me volto, eu me lembro de alegria, de felicidade, de pessoas boas, felizes, nossos vizinhos, nossos amigos. Meus pais eram muito alegres, gostavam de ter amizades, entendeu? Então, embora o Brasil estivesse na loucura da guerra, né, arrastado, mas eu me lembro da minha infância como tem os problemas, mas tinha muita alegria também, muita alegria, né? E hoje eu não vejo isso no mundo assim, de modo geral, não. Não sinto isso. Hein, Dorô? Sim. Eu trouxe aqui uma. Eu fiz um estudo com Saulo César e fiz outro estudo com Haroldo Dutra Dias, com Arthur também, tá? E o Saulo estava fazendo umas explicações a respeito para que a gente pudesse entender o que é felicidade e o que é prazer. Aí eu digitei aqui para eu não perder uma frase dele, que eu achei bem interessante, porque assim, a gente está aqui dentro de um momento que a gente está falando sobre felicidade, né? E sobre o prazer do filho pródigo, né? Que saiu lá para gastar o dinheiro. E o Saulo diz para nós assim, que existe uma diferença entre felicidade e prazer. Sim. O prazer exige um pouco mais, aprofundando no abismo. Aí ele fez o exemplo da droga. Você tem um prazer, só que quando você usa a droga, qualquer tipo de droga, a próxima vez tem que ser mais. Então, ele colocou, o prazer exige um pouco mais, né? E você vai se aprofundando nesse abismo. O prazer tem sempre uma fase de esgotamento, né? Porque você chega um momento que você está esgotado, porque você precisa, e está só se afundando. E ele diz que a felicidade não tem teto. A pessoa pode ser cada vez mais feliz. Isso. Então, é isso que a gente precisa. Desse pão que vai nos dar mais felicidade. Né? E uma curiosidade que eu vou trazer aqui para vocês, isso foi através do Haroldo Dutra, que esse contexto que a gente tem horário, então eu vou poder falar isso. Que o Haroldo fala que esse contexto que Jesus estava, né? Ele fala, por que Jesus coloca a figura do porco? Né? Porque ele traz ele tem as 3 parábolas lá, né? Que faz o conjunto da parábola da misericórdia. Mas nessa, quando ele usa a figura do porco, ele diz que esse porco é considerado um animal imundo para o judeu, né? E você imagina você apacentar os porcos, né? Além dele ser um animal imundo, você ainda tem que estar em contato. Por isso é humilhante. Por isso que ele coloca a figura do filho numa humilhação. Aí, quando ele diz que ele vai comer a comida, porque ele não tinha comida, e ele vai ter que comer o que era dado para o porco. Aí o Haroldo explica que essa comida era uma vagem. Achei bem interessante. Existem 2 tipos de vagem. Tem a vagem que eles chamam de vagem gafanhoto, que é uma vagem doce e que João Batista comia. E ela é muito nutritiva. Mas para os porcos não era essa vagem que era colocada. Era a vagem que era amarga. Além dela ser amarga, ela tinha baixo teor nutritivo. Por isso que ele passava fome, porque ele se alimentava daquela vagem
além de ser ruim, amarga, ela não supria as necessidades dele. Então, eu achei bem interessante a gente trazer isso para a gente cada vez mais aprofundar nesse entendimento dessa parábola. Né? Quando ele fala do porco, da comida, da volta, do cair em si, de todo esse resgate, né? E fechando com essa felicidade que todos nós podemos alcançar. Será que é por isso que a comida do porco é lavagem? É. Não sei, né? Deve ser. Hoje não é mais, não. Hoje é diferente. Hoje eles têm igual a viária, tudo limpinho. Não é mais como era, não. Hoje tem as regras da sanitária. Graças a Deus. Hoje é. E os estudos que são feitos e que são ligados, né, com as coisas que a gente vive aí fora, do prazer, da felicidade, tudo, eles nos alicerçam muito, mas muito. Então, você acaba construindo uma defesa interior contra a loucura que está em volta, embora você fique triste. Eu fico triste de ver tanta loucura, entendeu? Mas aquilo não me faz seguir esse caminho errado de jeito nenhum, mas de maneira nenhuma. Né? Porque a gente experimenta um tipo de alegria muito mais profunda, diferente de uma alegria aí de fazer uma besteira e tal, mas que depois você acorda mal no dia seguinte, então não vale a pena fazer, não vale a pena. Né? Então a gente vai tendo cada vez mais essa proteção dentro de você. Você dá proteção para você mesmo, com aquilo que você pensa, que trabalha, que entende. E a gente não vai desistir desse caminho. Não tem nem possibilidade de desistir. Né? Essa alegria, ela é uma alegria exatamente que a gente pode ser pródigo dela, exatamente, porque ela não tem fim, ela não se desgasta, diferente dessas outras do prazer da matéria. E como a Júlia falou, ele tem fim, né? Você sempre quer mais, né? E esse não, essa alegria que a gente experimenta nos estudos, na casa espírita, a gente também sempre quer mais, mas esse é bom. Esse você pode querer mais e não vai fazer mal para ninguém, não vai faltar para ninguém, porque aí ele se multiplica. Quanto mais você quer, mais ele se multiplica. A Verinha também levantou a mão para falar. É só para complementar aqui. Hoje estou assim, bem, bem light, porque à tarde como é que é o nome dela? Da deusa. Comunhão com Deus, sabe? Uma palestra foi boa, e aí depois teve o passe e tudo, eu fui num centro aqui perto, conheci pela primeira vez, então foi muito bom, sabe? Estava uma paz assim, hoje estou assim, me sentindo bem em paz, e agora ainda emendei nesse estudo, quer dizer, estou em paz. Maravilha. Isso é muito bom, né? A gente se sentir tranquila, né? Excelente. E eu, antes de me despedir, queria agradecer, viu, Ana Cláudia, a história do estudo, porque eu acabei escolhendo o mesmo estudo que ela escolheu, e eu, então, como ela apresentou antes de mim, nós achamos que ela, então, que faria, e eu faria outro. E aí eu disse que não poderia, eu não estou com tempo. Gente, eu estou tão atolada de trabalho. Isso que eu falei, Doro. Obrigada, viu? Eu não estou com tempo de pesquisar. Já tinha aquele estudo. Eu já tinha aquele estudo, ele já tinha sido escolhido há alguns dias. Hoje é que eu botei, quer dizer, ele já estava, né? Não foi nem. Mas ela é sua filha 2, Doroteia. Pois é, minha filha. Muito obrigada. É Ana Cláudia também. Porque eu não estou com tempo de daqui até uma semana pesquisar outra vez para achar um outro. Não estou com tempo. Então, já agradeço muito a você o carinho. Muito mesmo. Eu agradeço. Obrigada. Eu estou com muito trabalho, muito trabalho. A minha mediunidade é para trabalhar com grupos. Então, eu tenho mais ou menos uma média de umas 60 pessoas por mês que eu tenho que estar ligada, que me procuram, que me
me solicitam. Então, eu estou no fim do ano, então, com o Natal, com essas festas. Eu estou até a alma de trabalho. Muito obrigada, Ana. Foi muito bom. De coração te agradeço. Tá bom? A minha filha 2, viu? Tá bom? É isso aí. Então, bem, chegamos aqui, deu 1 hora certinho. Deu Deu para a certinho. gente debater bastante esse Deu, tema. claro. Foi o nosso último estudo do ano, mas último estudo do Pão Nosso. Mas semana que vem teremos o nosso especial de Natal com poemas, frases, textos Isso. maravilhosos que cada um de nós vai trazer aqui também para debater um pouquinho com a nossa audiência, né? Que não é muito grande, mas de grão em grão a gente vai angariando novos ouvintes. De grão em grão a gente vai crescendo essa sementeira do bem. Bem, então, vou pedir para o João, você que tem um vozeirão para fazer a nossa prece de encerramento hoje. Vamos lá. Eu faço a prece, não tem problema. Obrigado. E o nosso estudo, Vitor, ele chega, não é dizer assim que ele não chega para muita gente, né? Ele vai chegar para quem realmente precisa, não é? Não precisa a gente querer ficar assim, ser muito evidente. Ele vai ser evidente para quem precisa mesmo. Verdade. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer mais uma vez ao nosso mestre irmão Jesus pelos ensinamentos que ele nos trouxe, pelos aprendizados que nós estamos tendo, né? Que nós possamos ser um pouco melhores a cada dia, procurando pôr em prática tudo aquilo que o nosso mestre e irmão veio nos ensinar. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dar um joinha, porque o joinha leva o nosso espírito para mais. Todo mundo dando joinha, se inscrevendo, ativando o sininho e vamos compartilhar que essa mensagem chegue o mais longe possível. Isso aí. Fica com Deus, pessoal. Até semana que vem. Uma boa noite para todos. Uma boa noite para todos. Até a semana que vem.